muito material de persona. Isso era para ser uma introdução de meia hora. E a gente levou 1h30. Então, eu vou ter que passar um pouco mais rápido, porque tem muitas coisas importantes para a gente trabalhar. Isso aqui, por exemplo, eu vou passar. No tipos psicológicos, isso eu dei para vocês, naquelas definições. Vocês não vão encontrar a definição de persona, mas ele sugere que busque a definição de alma. E lá na definição de alma, não sei se vocês têm aí os tipos psicológicos, mas se tiver, está no parágrafo 754. Ele vai dizer identificação, mais ou menos plena, com a atitude do momento, do que o mundo exige, do que precisa, do que é esperado e tudo mais. A pessoa engana-se, no mínimo, dos outros, muitas vezes também de si mesma. Porque se eu estou fazendo aquilo, eu acredito que eu sou aquilo, que as pessoas vão pensar aquilo de mim, que elas vão acreditar que eu sou aquilo. Ele diz que a gente engana os outros e muitas vezes também enganamos a nós mesmos sobre nosso verdadeiro caráter. Veste uma máscara que sabe corresponder, por um lado, às suas intenções e, por outro lado, às exigências e opiniões do meio, prevalecendo ora um, ora outro momento. Então não é que é só isso, que nós somos pessoas completamente vazias, que, né, não vamos ser destrutivos nesse sentido. Mas ele diz que horas prevalece este olhar do outro, horas prevalece as nossas intenções. Esta máscara, ou seja, a atitude assumida ad hoc por agora, eu a denomino de persona. Como este nome se designava as máscaras dos antigos atores. Então vocês já devem ter ouvido falar do teatro grego, que as pessoas usavam as máscaras. Hoje o que a gente faz na novela? As pessoas, tem gente que nem consegue diferenciar as máscaras. Vê lá aquele, como que é o nome daquele moço lá que está sendo odiado por todo mundo? Félix? E aí vê na rua e quer bater nele. Você não podia ter feito isso com a tua mãe. Você não... Gente do céu, né? Precisa voltar no teatrinho grego que põe a máscara e tira, porque as pessoas não conseguem perceber essas coisas. Então, ele está falando que essas atitudes que nós assumimos para atender o mundo externo, elas são as máscaras. E que o termo psicológico para máscaras, o termo, vamos dizer assim, científico, seria persona. E aí, eu quero ajudar vocês a ir pensando a construção da persona de vocês. Querem? Tem certeza? Você gostou da imagem? Então, muito cuidado. Então, vamos lá. Eu vou trazendo o conceito e do conceito a gente faz o pensamento. Trago o conceito e faz o pensamento. Eu não vou ficar explicando muito ali o conceito, porque senão daí vocês seguem o que eu estou falando. Então, olha só. Primeiro, o ego não escolhe deliberadamente identificar-se com uma determinada pessoa. As pessoas encontram-se em ambientes onde têm de sobreviver, e a maioria esforça-se ao máximo por seguir adiante. A ordem do nascimento é fator importante, assim como o sexo. Então, o primeiro item para vocês pensarem é este. O que se espera de alguém na sua ordem de nascimento? Se você foi o primogênito, se você foi o do meio, se você foi o último, pense lá qual é a sua ordem e o que se espera da sua ordem de nascimento. E se você ficar parado, olhando assim, dizendo, nossa, mas o que espera da minha ordem? É porque não espera nada, isso também é tema. Sim, porque o que espera de quarto filho no meio de 7, né? Ou, às vezes o do meio também, tem famílias que não esperam nada. Filho único tem uma expectativa também, não tem, de filho único? Né? Então pensa, qual é o seu lugar na família e o que se espera deste lugar? O que a sociedade espera, não é você propriamente. O que a sociedade espera deste lugar? O que fala? O que coloca? Pensa o lugar e aquilo que eu falei, né? O lugar sendo a primeira mulher, o primeiro homem, a última mulher, o último homem, coloca tudo isso junto. Tá? Marlon, a sociedade ou os familiares? Tá tudo em sociedade. Tá? É que não é a gente, é o que os outros, tá?
precisa concluir também agora, né? Porque depois talvez vocês estejam até mais atentos, né? Daí você é o filho único e daí houve um negócio de filho único, fala, meu Deus, será que isso de alguma forma influenciou no que eu hoje tenho que mostrar para o mundo, o que eu acho que eu preciso mostrar para o mundo? Depois se houve uma coisa de filho do meio, diz que filho do meio não tem lugar, né? Porque o primeiro é primogênito, aí o último é o caçula e o do meio é filho do meio, né? Então como ele é o filho do meio, é o recheio mais gostoso, Isso quando a gente está falando de bolacha recheada. Mas se não for bolacha recheada, então tem várias imagens que se constrói socialmente a respeito desses lugares que nós estamos. Pensou o seu? Um pouquinho? Aí junto o item 2. O que se espera de alguém do seu sexo? Sendo homem, sendo mulher, sendo hermafrodita, transexual. Gente, a gente não sabe se tem alguém hermafrodita, transexual, alguma coisa que não importa. O que se espera de alguém do seu sexo? Deu? Segunda parte. Adaptamo-nos ao que percebemos que as outras pessoas são e ao que querem. Isso pode ser consideravelmente diferente de como as outras pessoas nos veem e se veem a si mesmas, porque a gente imagina, a gente cria essa imagem. É por isso que os primeiros tempos da infância exercem um tão profundo efeito em pessoas adultas. Então, pensando no primeiro tempo da infância, eu quero que você escreva o que você achava que os seus pais esperavam de você, ou o que você acreditava que era aprovado e desaprovado por eles. O que você achava que os seus pais esperavam, porque você não tem como ter certeza. Às vezes a gente acha uma coisa e não é, às vezes até e eles não assumem, ou às vezes era e eles mudaram. Então, naquela época, o que você achava que seus pais esperavam de você, ou o que você acreditava que era aprovado e desaprovado por eles. Se você conseguir diferenciar pai de mãe, melhor ainda o exercício, porque mãe espera uma coisa da gente, pai espera outra coisa. O que esperava de você e o que você dizia, isso era desaprovado. Isso, nossa, isso certamente, né, era inadmissível, isso. E isso era aprovado, valorizado, bonito, reconhecido. E vocês veem que o Sten diz é que estes primeiros tempos da infância exercem um tão profundo efeito sobre a pessoa. São marcas muito profundas, porque o ego ainda não está totalmente construído para poder dizer não, isso aqui não, isso sim, e organizar. Ele simplesmente vive tudo isso, né? E aí dá esse desencontro danado. Tá? Eu não estou dando muito tempo, não estou pedindo para vocês comentarem algumas coisas por causa do nosso tempo. Vocês me perdoem, mas se já estava ruim, com pouco tempo fica ainda pior. A finalidade com o mundo social mais vasto pode parecer muito primitiva e coletiva, desequilibrada por uma espécie de mentalidade de horda, uma identificação com o grupo de iguais e seus valores coletivos. Tal identificação com o grupo de iguais ajuda o adolescente a emancipar-se dos pais, um passo necessário para se alcançar a maturidade. E aí a pergunta para vocês é, você se identificou com algum grupo na adolescência? Qual era a imagem social deles? Se não identificou, isso é um dado, porque veja que fala que essa identificação é um rompimento necessário para a maturidade. Então, se você não identificou, tem que pensar, não identificou, ficou lá fixado nos pais, o que aconteceu, alguma coisa aí. Mas, além disso, se você se identificou, qual era o grupo? Eram os nerds, eram os queridos, eram as patricinhas, eram os drogados do fundão, vocês queriam parecer os maloqueiros, bem querido. Qual era o grupo que se identificava? Podemos ir para frente? As pessoas são usualmente sensíveis às expectativas de outras pessoas. Determinados ambientes, como famílias, escolas e locais de trabalho,
requerem que as pessoas assumam atitudes específicas. Então, a última parte para vocês pensarem é: quais os papéis sociais que você vivencia hoje e o que é esperado para cada um deles? Por exemplo, eu sou psicólogo, eu sou espírita, eu sou esposo, eu sou filho, eu sou pai, eu sou isso, eu sou aquilo. Pense quais são os papéis. Claro, vai começar pelos primeiros, os mais importantes, né? Estabeleça o papel. Então, eu sou psicólogo. O que é esperado de um psicólogo, né? Psicólogo não fala palavrão, psicólogo é equilibrado, bem resolvido, psicólogo, eu não estou dizendo que eu sou, que eu falo palavrão, sou bem resolvido, todas essas coisas, mas estou dizendo o que é esperado. Eu sou espírita, o que eu acho que é esperado de espírita? Uma pessoa de conduta reta, isso, aquilo. Eu sou filho, o que é esperado de um filho? Que atenda os pais, não sei. Entende? Vai delineando, não é o que você é ou não é, é o que é esperado. Depois vocês podem terminar em casa ou devem fazer, mas eu tenho aqui algumas sugestões extra classe. Classe é porque a gente está junto aqui, tá? Para daí vocês, de como ir trabalhando e pensando mais sobre essas coisas que vocês estão listando, em especial dos papéis, tá? Faça listas comparativas, por exemplo, por importância para a sua saúde mental, por tempo ocupado em sua vida, por valores que você atribui. Então, por exemplo, eu vou fazer uma lista, a primeira é para minha saúde mental. O que é o papel mais importante? É de espírito, depois de filho, de não sei o quê. Então, primeiro, o que te faz bem, faça uma lista. Depois, por exemplo, faço uma lista de tempo. Qual que ocupa mais tempo? O primeiro é disso, depois é daquilo, depois daquilo. Meu Deus, esse aqui de filho que eu acho que está lá tão importante, está com um tempo tão pequeno. Entende que daí vocês vão podendo fazer comparações? Então, por tempo, por valores, qual é o mais importante? Este eu acho que é o mais importante, está lá com um tempo tão pequeno e não faz bem para a minha saúde mental. Opa, tem uma coisa que eu acho importante que não faz bem para a minha saúde mental. E aí vocês vão comparando. Então, quanto mais listas vocês fizerem, mais comparativos vocês vão ter de como estão desempenhando esses papéis. Tem uma ideia bem legalzinha que é fazer aqueles bonequinhos, para quem não gosta muito de escrever, e faz desenhado assim, pinta de amarelo é o psicólogo, então quanto de mim que ocupa o amarelo? Todos os braços, pernas, não sei o quê. Depois o espírita, quanto que é, para você fazer comparativos assim, como gráficos, desenhos, são coisas bem legais que a gente não vai ter tempo de fazer. Pense, quem é você sem nenhum desses papéis? Se tirar todos, o que sobra? Porque nós somos algo sem todos esses papéis. E esse, eu acho que é um dos grandes medos de morrer. Porque quando a gente morre, a gente perde todos esses papéis. Eu era homem, eu era filho, eu era pai, eu era isso, eu era aquilo, eu era aquele outro, eu era médico, eu era isso, eu era... Perde tudo, porque morreu. Todos os papéis vão embora. Eu acho que esse é um dos maiores medos da gente morrer. Porque daí a gente é obrigado a se encontrar com a gente sem nenhum dos papéis. Meu Deus do céu, não dá medo? É medo de pegar férias, porque daí eu largo aquele papel de profissional e o que sobra, né? O medo da aposentadoria. Quantas pessoas depois da aposentadoria deprimem, gente? É um número assustador. Por quê? Porque estava extremamente ligado àquela persona. E aí quando eu a perco, eu não sei o que fazer. Ou era de pai, ou era de filho, vivia para os filhos, e daí o filho morre. Gente, que isso? E daí o que sobrou? Né? Então... vale muito a pena refletir quem é você sem nenhum desses papéis. Mesmo que a tua resposta seja vazio, não tem problema. Pense, reflita e chegue em algum lugar. Identifique quanto dessas exigências que a gente tinha feito ao longo dessas 5 perguntas, elas estão na sua vida. E quanto da sua vida fogem a todas essas exigências. Às vezes a gente vai ver que a nossa vida está perfeitamente dentro dessas exigências do esperado. Ou às vezes a gente vai ver que está oposto. Então esperava uma pessoa boazinha e aí eu faço questão de ser ruinzinho só para não ser aquilo que meus pais esperavam. Às vezes nós fazemos tudo para ser
E não podemos ser. E aí eu tenho até uma parte frágil e doce dentro de mim. Mas eu não permito ela aparecer porque isso não é esperado. E aí dá-lhe conflito, e dá-lhe terapia, né? Pergunte-se quando e onde você permite ser você sem nenhuma dessas exigências. Olha o silêncio que gerou. Nem entendeu a pergunta, né? Como assim? Sem nenhuma dessas exigências. Existe mundo sem nenhuma dessas exigências? Né? Porque às vezes a gente está sozinho e aí você, ai meu Deus, eu tenho que estar lendo, né? Porque uma pessoa com tempo livre, ela lê, né? Mas meu bem, descansa um pouco. Você está cansado? Descansa, você está fazendo alguma coisa, né? Descansa. Então eu vou descansar, porque daí eu estou fazendo alguma coisa que é útil e que é importante para mim, porque eu preciso descansar, vê? Ficar sem uma coisa que é útil, que é importante, tem que fazer. Gente, isso aí é tudo de encarnação passada, perdeu um monte de oportunidade e agora acho que vai dar conta de 10 encarnações em uma só. Não vai, não vai. Pode se acalmar. Se der conta dessa, meu Deus do céu, já está ótimo. André Luiz diz que a grande maioria não dá conta nem dessa. Você não deu conta dessa, quer dar conta das outras? Não, vai devagar. Reflita, como seria seu desempenho se não houvesse essas exigências? Esse daí é o contato com a sombra. Se não tivesse nenhuma dessas exigências, como que seria? Como que você teria se tornado? É uma hipótese, mas é uma hipótese muito monstruosa às vezes, né? Eu fico pensando, o que seria eu com uma família toda desagregada, desorientada, pai alcoólatra, mãe espancando, embora minha mãe batia na gente, mãe espancando, fazendo um monte de coisa. O que seria, né? Se não tivesse ninguém me botando na linha, porque a gente fazia uma coisa errada, minha mãe batia de cinta pelado, a gente saía do banheiro, e aí era assim, o desespero de, meu Deus do céu, a gente fez uma coisa errada e vai ter que pagar hoje. Mas se não tivesse isso, que pudesse fazer qualquer coisa errada, o tempo todo, sem regra nenhuma, sem pais cuidando, o que será que aconteceria? Como será que nós estaríamos sem a doutrina espírita, que muitas vezes impõe um direcionamento? O que seria de você sem nenhuma dessas exigências? Dá para pensar? Eu ouvi uns assim falando, nossa. Diz. O sonho, vai tomar banho, o que é isso? Então é nessa. Não, o sonho é um momento de expressão, isso. Aonde o ego silencia e o inconsciente se manifesta, mas é muito difícil de entender justamente porque aí não tem o mesmo ego que controla, ele organiza, e aí como não tem essa organização, o sonho fica parecendo sem pé nem cabeça, mas é um momento de expressão dessas coisas. Mas, então sonhar é bom, olhando por esse sentido, né? Cuidar dos nossos sonhos, anotar os nossos sonhos, pensar sobre eles é bom porque é um momento. Mas eu digo, vá tomar banho, falei para você, no sentido de que a gente tem que criar esses momentos, né? O sonho mas ele não é intencional e a gente precisa criar esses momentos de sem nenhuma exigência. Então a gente vai parar por aqui, vai fazer um intervalo daquele tipo. Vamos e voltamos, porque ainda tem... Olha, eu trouxe 4 livros para ler aqui umas partes para vocês. Eu só li metade de uma, então tem muita coisa, tá? Vamos correndo. E não tire suas máscaras, porque é bem importante ser educado na fila, seguir as regras. Não tire suas máscaras.